Hoje vamos falar de perdizes. Olá, Zé, Olá, bem-vindo. Gonçalo, tudo bem? Então hoje Tudo. vamos dedicar a uma espécie cinegética, não é verdade? É verdade. Eu vi esta, ou melhor, eu já tinha visto esta espécie. Quem tiver visto, ouvido a conversa do Pato Real, que é número 14, em que eu fui à zona do Montijo, eu na altura vi umas perdizes a fugir, isto em abril de 88. Mas não contei a espécie na minha lista porque eu na altura não identifiquei aquilo bem. Parece um bocado esquisito não conseguir identificar bem uma espécie aparentemente tão fácil de identificar, mas a verdade é que Então quando é que ela entra para a tua lista? ela entra para a minha lista cerca de 6 meses mais tarde, em 12 de novembro de 88, e nesse dia eu voltei ao estuário do Tejo, onde já tinha ido um mês antes, que foi na altura que vi os Flamingos, e então no dia 12 de novembro resolvi voltar à zona de Pancas, que é ali uma zona que fica entre Porto Alto e Samora Correia, na margem esquerda do Rio Tejo, perto de uma reserva, aliás, numa zona de reserva natural, e aí tem uma zona com alguns montados dispersos, e foi aí que eu então vi pela primeira vez, bem vistas, as perdizes, e é aí que elas entram para a minha lista. Portanto, já as tinha visto anteriormente, não tinha considerado que tinha sido uma observação de umas aves a fugir, desta vez sim, ficou registada como deve ser. Por acaso há uma questão aqui que, apesar do tema hoje ser a perdiz, e atenção, quando falamos em perdiz, temos que pensar, portanto, que é a espécie cinegética, mas não é a única espécie de perdiz que aparece. A Alectoris rufa não é a única espécie de perdiz que potencialmente aparece em Portugal, não é verdade? É verdade. Ou seja, esta é a Alectoris rufa, que é a perdiz comum ou perdiz vermelha, é a perdiz mais habitual, mas em Portugal há registro de perdiz cinzenta, que é a Perdix perdix, que já terá ocorrido no passado nas terras altas do norte com alguma regularidade. Atualmente a sua presença é praticamente acidental, vinda das montanhas do norte de Espanha, embora haja registros ocasionais, nomeadamente na região de Bragança. Mas atualmente a perdiz cinzenta não é regular. E para além disso, e era um aspecto que eu também ia desenvolver mais à frente, já terão sido libertados no passado perdizes híbridas de Alectoris rufa com outras espécies de Alectoris. Isto também por motivos cinegéticos. Portanto, embora em teoria só tenhamos uma espécie atualmente, há outra que aparece ocasionalmente, que é a Perdix perdix, e depois pode haver uns indivíduos em liberdade que geneticamente já são uma mistura. Essa questão dos indivíduos em liberdade, como tu disseste, são espécies ou indivíduos que são libertados para caçadas, não é? E que depois acabam por sobreviver aos tiros e imiscuir-se com as populações nativas. Ou Exatamente. para nós é tudo população cinegética introduzida para caça. Pronto, o que acontece é que a perdiz em Portugal, eu agora digo a perdiz, estou a falar da perdiz vermelha, né? A perdiz é talvez a mais procurada das aves cinegéticas nacionais. Portanto, de entre todas as aves que são caçadas, a perdiz provavelmente é aquela que é caçada em maior número. E isto já desde há muitos anos. E para, enfim, potenciar a atividade venatória, desde há também muito tempo que são feitas, quer em Portugal, quer em Espanha, libertações, que vulgarmente se designa por largadas, de perdizes criadas em cativeiro, precisamente para depois serem libertadas e mais tarde caçadas. Estas perdizes criadas em cativeiro misturam-se com as populações selvagens portanto, já houve pessoas que comentaram comigo que hoje em dia nós vemos uma perdiz e já não sabemos se ela é de origem genuinamente selvagem ou se é descendente de uma ave criada em cativeiro. Embora haja quem diga, há quem diga, que eu também já falei com caçadores que conhecem bem as perdizes, que supostamente as distinguem também pelo comportamento. Enfim, não sei se isto é sempre possível ou não, mas há quem diga que é possível. Agora, a questão dos híbridos. No passado já aconteceu serem criados em cativeiro híbridos, ou seja, aves resultantes de cruzamento entre a perdiz vermelha e a perdiz grega, que é a Alectoris greca, ou então a perdiz chucar, que é a Alectoris chucar. A perdiz grega é uma espécie que ocorre dos Alpes para lá, dos Alpes até aos Balcãs, portanto, Itália até à Grécia, e a perdiz chucar ocorre na Turquia, no Médio Oriente e em partes da Ásia.
E porquê que isto era feito? Isto era feito porque, segundo alguns estudos, esses indivíduos resultantes desses cruzamentos são mais resistentes e são mais produtivos em termos de reprodução. E, portanto, supostamente eram indivíduos mais aptos para a parte até da atividade que se pretendia desenvolver relacionada com a caça. Se bem que Acontece que... pelo que eu percebi, há países em que neste momento a introdução desses híbridos é proibida. É proibida em Portugal, é proibida em Espanha. Aliás, em Portugal, eu o ano passado fiz um webinário sobre as aves invasoras, e as aves invasoras estão listadas num decreto-lei, que é o decreto-lei 92/2019, que eu costumo chamar o decreto-lei das invasoras, e nesse decreto-lei estão lá listadas estas duas perdizes que eu referi, portanto, a Alectoris greca e a Alectoris chucar. E as espécies que estão listadas no decreto-lei, atualmente, de acordo com a lei em vigor, não podem sequer ser criadas em cativeiro. Não podem ser libertadas, não podem ser criadas em cativeiro. Precisamente para evitar este problema das contaminações genéticas. Agora, no passado, tanto em Portugal como em Espanha, já terá havido bastantes libertações, portanto, isto poderá ter afetado, digamos, o padrão genético destas populações. Acresce que na Península Ibérica nós temos duas subespécies de perdiz. Não temos só uma. Temos duas. Temos a Alectoris rufa hispânica, que ocorre mais frequentemente em Portugal, e depois há uma outra que ocorre no sul e no leste de Espanha e possivelmente também aparece no sul de Portugal, que é a Alectoris rufa intercedens. Ora, quando são criadas estas perdizes, mesmo que não haja cruzamentos com outras espécies de perdizes, há a questão das subespécies. Se isto não for tido em conta, elas começam a misturar-se dependendo do local onde são feitas as libertações. E, portanto, todo o padrão genético das populações de perdizes selvagens pode ficar comprometido devido à libertação de indivíduos, quer de intergrados, quer de híbridos, quer de outra coisa qualquer. Portanto, a verdade é que, de acordo com números disponíveis, que às vezes são estimativas, quer em Portugal, quer em Espanha, são abatidos anualmente vários milhões de perdizes. Mas também são introduzidas números elevados, que eu não sei se chegam ao milhão ou não tenho números exatos, de indivíduos criados em cativeiro para fazer os tais repovoamentos com fins cinegéticos. Portanto, É que estes galináceos, pelos vistos, para além de serem caçados pelo ser humano, também são extremamente predados. Eu lembro, por exemplo, espécies como a raposa, o saca-rabos, e não sei o quê, caçam ativamente também repara o estas seguinte, espécies, não é? as perdizes, não sei se imagino que já tenhas visto ninhadas de perdizes, ninhadas Sim, quer dizer, são aquelas crias, os pequeninos os a correr atrás, perdigotos. os perdigotos, exatamente. Normalmente são grupos muito grandes. É verdade, é verdade. Os vários estudos feitos em Portugal mostram que as posturas em média têm uma média de 13 ovos, mas podem variar entre 8 e 16 e excepcionalmente pode ir até aos 21. Eu acho que uma vez encontrei um ninho alentejo, que na altura contei os ovos, acho que não escrevi, mas assim de memória também tenho para aí 18 ou 19, assim, uma coisa muito, muito, muito elevada. Disparate. Pronto, mas nós também temos que pensar, elas são assim produtivas porque a mortalidade destas aves, sobretudo quando são jovens, é enorme. É enorme depois em adultas também, mas desde logo quando jovens, repara, aqueles perdigotezinhos a correr, porque estas aves são nidífugas, elas não ficam no ninho, ao contrário do que acontece, por exemplo, com a maioria dos passeriformes, que só saem do ninho quando conseguem voar. As perdizes, tal como acontece com as limícolas ou com os patos, assim que saem do ovo, conseguem começar a andar e a mexer-se. E, portanto, elas vão logo a correr por aí fora com 2 ou 3 dias de vida. Agora, o facto de conseguirem correr não significa que consigam escapar aos predadores e basta aparecer, como disseste, uma raposa ou outro predador e facilmente lhe deita ao dente. E, portanto, a estratégia que a espécie encontrou para conseguir sobreviver a este risco de mortalidade elevada é produzir muitas crias. É claro que, Exato. pronto, mas isto estamos a falar dos fatores naturais. Quando introduzimos a atividade cinegética pelo meio, obviamente que isto causa uma pressão adicional sobre as populações. E é aí que surge a prática dos repovoamentos, que é uma forma de
se quisermos compensar o excesso de mortalidade causado também pela atividade cinegética. No entanto, quando nós vamos ver a lista vermelha das aves de Portugal, esta espécie aparece como List Concern, já em 2005 também, apesar de em Espanha ter o estatuto de em perigo, peço desculpa, Não, vulnerável, 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 sim. e na Europa e no resto do mundo aparece como quase ameaçada. Precisamente. Ora bem, o que é que acontece? Eu também fui ler um bocado sobre isso para perceber melhor o que é que estava a passar. Em Espanha, e este assunto está explicado em bastante detalhe no livro vermelho das aves de Espanha que se encontra online e que tem muita informação detalhada. O que eles dizem é que, de acordo com os dados quantitativos dos programas de monitorização que foram feitos, houve uma quebra populacional muito considerável das perdizes vermelhas em Espanha. Concretamente, deixe-me confirmar aqui, entre 1998 e 2018, portanto um período de 20 anos, a diminuição populacional terá sido de 40%. Apesar de ainda ter uma população de bastantes milhões. Outra estimativa dava, a estimativa de população invernante também dava uma diminuição de 48% entre 2008 e 2018. Portanto, este é o principal critério para colocar a espécie na categoria de vulnerável, é a acentuada diminuição populacional. Elas no livro vermelho anterior estavam classificadas na categoria DD, que era dados insuficientes, mas agora, como têm dados quantitativos, e os dados quantitativos apontam para uma diminuição acentuada, isto serviu para colocar na categoria vulnerável. Penso que a nível europeu, embora a diminuição não seja tão intensa, a nível europeu também se verificou uma diminuição e é por isso que colocaram em NT. Em Portugal, o que acontece em Portugal, enfim, eu vou-me sempre repetindo acerca destes assuntos, mas em Portugal há muito poucos dados, e como há muito poucos dados, acaba por não haver, se quiseres, elementos suficientes para poder estabelecer quantitativamente o valor da diminuição. O que diz na página do Atlas é que a tendência populacional é de diminuição, mas não diz muito mais para além disto. Agora, é evidente que estas questões das tendências, no caso da perdiz, têm sempre que ser avaliadas ou analisadas, se quisermos, tendo em conta a questão dos repovoamentos também. Portanto, nós não podemos, quer dizer, quando contamos as perdizes, estamos a contar as que estão em liberdade. Eu não sei como é que são feitas, de facto, estas estimativas. No caso de Espanha, sei que há um programa, que é o programa SAC, que faz a monitorização, que em Portugal também há o CAC, só que eu acho que o CAC, como tem uma amostra bastante pequena, os números acabam por ser pouco robustos e, portanto, não sei se foi possível extrair uma tendência e eu, enfim, não acompanhei as análises da lista vermelha, mas calculo que o facto de estar em pouco preocupante, portanto, em list concern, é mais uma consequência da falta de informação quantitativa do que propriamente um sinal de que as populações estão estáveis. Mas, como disse, o facto de haver repovoamentos todos os anos, de haver muitas libertações, baralha um bocado estas contas. Portanto, Pois. não, acho que não há assim números muito É precisos. porque depois uma coisa que eu achei também curiosa, quando estive aqui a consultar também o site com o Atlas, foi ver no mapa que nas quadrículas onde existe, portanto, nidificação, seja confirmada, seja provável, seja possível, basicamente ocupa quase o território todo, no entanto, por acaso, curiosamente, também aparece aqui nos Açores e na Madeira, e depois, quando vamos para a abundância, nota-se uma diferença significativa entre aquilo que é, vá lá, digamos, ao norte do Tejo e a sul do Tejo. Bom, sim, um parênteses para dizer, em relação aos Açores e à Madeira, a espécie foi introduzida em ambas as regiões, portanto não é nativa de lá, foi introduzida no passado, presumo eu que por razões cinegéticas, que é o que acontece muitas vezes. Aliás, elas também foram introduzidas no Reino Unido, por exemplo. Agora, no caso do continente, efetivamente, elas são mais abundantes no sul e mais abundantes no interior.
No litoral norte e centro são mais escassas, e eu acho que isto tem em parte a ver com a ocupação mais densa do território, porque elas não gostam provavelmente de andar muito em zonas habitadas. Mas no norte de Espanha, na franja norte, elas também são escassas, portanto pode haver aqui também uma questão delas não gostarem tanto do clima atlântico e disto ser uma espécie que prefere zonas com clima mediterrâneo. Agora, portanto, há algumas descontinuidades, o que se verifica é que os números aparentemente estão em diminuição. E o que se sabe, por exemplo, quer dizer, não há dados concretos sobre o número de indivíduos abatidos. Havia umas estimativas já de um estudo dos anos 90 que apontava para 2,8 milhões de perdidas abatidas anualmente, embora, enfim, a metodologia utilizada não permitia fazer uma estimativa muito rigorosa, e além disso este número inclui necessariamente aves provenientes de largadas, portanto é, repara, as estatísticas de caça normalmente são feitas com base nos valores de abates que são reportados por quem caça, não é? Pelos caçadores. Uhum. Mas esses números, julgo eu, não distinguem entre o que são aves selvagens e aves provenientes de largadas. Portanto, enfim, esta análise de números é um bocadinho complexa e, na minha perspectiva, não dá para tirar grandes conclusões olhando apenas para estes totais. O que eu sei é que em Espanha, também, isto segundo novamente o Livro Vermelho, eles referem que todos os anos serão libertadas em Espanha vários milhões de exemplares. E, Credo. sim, sim, sim. E também falam aqui que entre os anos 2005 e 2018 caçaram-se em Espanha, caçaram 41 milhões de exemplares. 41 milhões. E que, mesmo tendo em conta as largadas, que isto é uma subexploração que é um bocado incompatível com a conservação da espécie. Portanto, e eles consideram que isto é um dos fatores, não será o único, mas é um dos fatores que contribui para este declínio acentuado que se está a verificar em Espanha. Portanto, é algo que, em termos de conservação, eu não estou aqui a dizer que agora a atividade cinegética não deve existir, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que, em termos da conservação da espécie, é importante que haja um bom acompanhamento dos números para se poder ter a certeza se as populações estão num nível que, enfim, que garante alguma sustentabilidade. Porque a verdade é que elas estão a desaparecer de algumas zonas, não será só por causa disto, poderá haver outros fatores naturalmente relacionados com as alterações de habitat, mas eu acho que é importante haver um acompanhamento. Tal como é importante haver um acompanhamento destas questões genéticas que eu já referi há pouco, porque senão às tantas, isto já são perdizes que têm cada vez menos a ver com as aves selvagens que são nativas do nosso território. Uma das coisas também que eu faço quando normalmente estou aqui a preparar as nossas conversas e em particular quando vejo a questão das distribuições, é também perceber como é que é a distribuição depois a nível da Europa e a nível do mundo. Esta aqui, pelo que eu vejo aqui nos mapas apresentados no site do Birds of the World, tens a espécie Alectoris rufa basicamente em Portugal, Espanha, França e um bocadinho de Itália. Uh, e, E Córcega e Baleares. Córcega, sim, também aparece ali, sim, sem E dúvida. introduzida no Reino Unido, como eu também já referi. Exatamente, isso era o que eu ia perguntar, porque é assim, ela depois, quando olhamos para o mapa do eBird, tem, em termos de observações, algo que é realmente um pouco compatível com aquilo que é a distribuição apresentada no Birds of the World, mas depois tem aqui uma série de quadrículas alaranjadas, em vez das tradicionais quadrículas violeta que aparecem aqui, incluindo também as ilhas atlânticas Pois, o cor de laranja é para sinalizar quando a espécie não é autóctone, quando foi introduzida. Ok. E Portanto, aí aqui aparece então Inglaterra, aparece ali também alguns... Madeira, Açores, Canárias e Baleares. E na Inglaterra, por exemplo, Suécia. foi introduzida no século XVIII exatamente para fins cinegéticos. Mas já agora posso referir também aqui uma curiosidade. O género Alectoris é composto por 7 espécies. 7 das quais 2 na Europa, que é a perdiz vermelha e a perdiz grega, depois a perdiz moura no norte da África, que foi introduzida em Gibraltar, depois a perdiz chocar, que, como eu disse, começa no extremo leste da Grécia, apanha a Turquia e se estende pela Ásia fora, e depois ainda há outra na China e 2 na Península Arábica. O que é engraçado é que a distribuição destas 7 espécies é complementar. Elas tocam-se todas na distribuição, mas não se sobrepõem.
Portanto, E são barreiras geográficas, digamos, a criar essa sim, sim. Ou sobreposição, seja, essa atenção, divisão? elas tocam-se e onde se tocam pode haver hibridação. Sabe, por exemplo, que nos Alpes, ali no norte de Itália e zonas adjacentes, onde se encontra a perdiz vermelha com a perdiz grega, elas podem hibridar naturalmente na natureza. Mas é como acontece com as gralhas pretas e as gralhas cinzentas que nós já falamos, ou com os pardais, etc. Há ali uma zona de contacto, mas elas não se misturam, portanto, elas podem hibridar na zona de contacto, mas essa zona de contacto não se alarga. É como se fora dessa zona de contacto houvesse uma rejeição mútua, não é? Só que, por exemplo, procurando na Wikipédia inglesa pelo nome Alectoris, a página genérica, aliás, na Wikipédia lusófona também está assim, peço desculpa. Procurando Tá, apenas é o mapa, estás a falar é, daquele mapa. o mapa colorido que aparece na página que diz Alectoris, portanto, na página genérica do género Alectoris, tem lá um mapa em que tem as 7 espécies em que se vê exatamente a distribuição complementar. Elas tocam-se todas umas com as outras, mas sem haver grande sobreposição. Uhum. Portanto, ou seja, dito de outra maneira, em cada local onde existe uma destas perdizes, só há uma espécie, não há duas. Tirando, como eu disse, nas zonas de contacto onde podem hibridar, mas são faixas relativamente estreitas. É uma curiosidade que eu achei alguma piada acerca da distribuição deste grupo de aves. Só uma nota final que eu achei curiosa quando li isto no site da Universidade de Évora, que refere que as melhores reprodutoras podem efetuar duas posturas, sendo a primeira incubada pelo macho e a segunda pela fêmea. Olha que Isto é que é interessante, produção, hein? esse detalhe eu não sabia, mas realmente, como nós falámos há pouco, elas fazem posturas muito elevadas exatamente para compensar a elevada mortalidade. Exato. Gonçalo, obrigado por mais esta Obrigado, Zé. conversa, obrigado também a todos os que nos ouviram, e pronto, brevemente haverão mais conversas. Esta foi a nossa conversa número 112, não é verdade? Exatamente. Ok, Venha à até à próxima. próxima.